E a gente abre o programa desta sexta-feira, sextou com o bate-pronto aqui pela Jovem Pan, falando da derrota do São Paulo para a LDU por 2-0. O tricolor paulista não fez um jogo ruim, jogando na altitude, criou oportunidades, mas erros na Libertadores, ainda mais erros graves, falando defensivamente, custam caro e o São Paulo saiu derrotado por 2-0 para a LDU. O chato, além do resultado que é complicado de se reverter ou até mesmo igualar para levar para os pênaltis, como o São Paulo eliminou o Atlético Nacional, o chato é que quando o São Paulo toma o primeiro gol numa desatenção defensiva do Cedric e também da marcação no meio campo que deixa a jogada ser construída, é que o São Paulo estava melhor que a LDU. E quando ele toma o segundo gol na segunda etapa, acho que aos 32, 33 do segundo tempo, o São Paulo estava bem melhor que a LDU. Então, assim, o 2-0 na altitude, ok, e não é um time qualquer, é um campeão da América em 2008 contra o Fluminense, é um time que não é tão bom, o São Paulo tem melhores jogadores que a LDU, digo que tem mais time, mesmo com tantas lesões, o São Paulo tem mais elenco, não necessariamente tem mais futebol, teve ontem em Quito. Mas o jogo estava, digamos, administrado quando o São Paulo leva o primeiro gol e estava não só administrado, mas o São Paulo está muito próximo, mais próximo do empate do que do segundo gol que leva, numa falha dessa vez do Pablo Maia, para o Estrada e para essas coisas que acontecem no futebol. O titular que me foge o nome foi substituído pelo Cabeça, o Cabeça se lesiona e 7 minutos depois o Estrada faz 2-0 para a LDU e só não fez 3 além do tempo normal, uma falha, uma bobeira dessa vez do Arboleda, porque o Rafael mais uma vez fez uma defesaça e impediu um 3-0 que já seria muito. O 2-0 é meio que dá para dizer que injusto, embora eu só acho que há injustiça quando há erro de arbitragem e ontem em Quito não teve nenhum erro crasso, assim, um erro gritante, de lado a lado, e o São Paulo acaba perdendo um jogo que ok, e lembrando sempre, o São Paulo vem numa invencibilidade na temporada, e desde o ano passado, ainda com o Subeldia, quando cai sim para o Botafogo no Morumbi, mas cai nos pênaltis e vai cair para o futuro e brilhante campeão da América, que foi o Botafogo ano passado. Então essa primeira derrota do São Paulo normal, porque é quartas de final, é fora de casa, na altitude, contra um time razoavelmente bom, que é a LDU, mas o que irrita, o que frustra é que o São Paulo estava melhor quando toma 1-0, o São Paulo estava bem melhor quando faz o segundo gol, quando, evidentemente, a LDU faz, né, a infelicidade do São Paulo, e agora reverter na semana que vem é complicado. Que o Morumbi seja o que é, hostil, barulhento, ensurdecedor, que a torcida continue jogando muito mais que o time, que a direção do São Paulo nos últimos anos, e que esse espírito mágico das noites tricampeãs da América da Libertadores volte. Porque o São Paulo, embora deverá ter na semana que vem algumas voltas de gente muito potente que segue fora do elenco, ainda assim vai ter que jogar. 1-0 não é fácil, 2-0 é complicado, os 3 é muito, muito difícil, até pelas circunstâncias. Mas que é reversível ainda é. Mas claramente, vale para o São Paulo na semana que vem aqui em São Paulo. E vale para qualquer equipe na história, você reverter 2 gols é complicado. E é mais lamentável porque era jogo para 1-0, para dizer que era jogo para 0-0, 1-1, pelas boas chances criadas pelo São Paulo no segundo tempo. Porque é dever dizer que se ele estava bem até tomar 1-0, quando o São Paulo toma o gol, praticamente não teve mais nenhuma oportunidade na primeira etapa. Mas dever dizer também que a LDU não criou. Então, assim, não foi um bom jogo no primeiro tempo, foi mais emocionante, mais aberto, mais rasgado na segunda etapa e realmente o placar foi muito duro. O São Paulo não mereceu 2-0 e agora vai ter que se virar de novo para tentar reverter. E até é interessante, se era para o São Paulo perder um jogo de 2 ou 3 ou mais, era aquele empate sem gols, o jogo maluco das 3 bolas na trave, os 2 pênaltis perdidos pela equipe de Medellín. Dessa vez o 2-0, ali o São Paulo se salvou, e se salvou tanto que se classificou para essas quartas de final da Libertadores. Ontem, se houve, digamos, uma injustiça lá contra a equipe colombiana, dessa vez foi injusto para o São Paulo o tamanho da derrota por 2-0. Fábio Piperno, São Paulo que teve mais posse de bola, 59% a 41%, mais finalizações, 11, sendo 7 dentro da área. 7 finalizações do São Paulo dentro da área. A gente tem aqui os números do jogo, com arte e tudo na tela para você que nos acompanha com imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e o Crespo também. Daqui a pouquinho tem a palavra de Hernan Crespo, técnico do São Paulo. Aí os números, 59% de posse de bola para o São Paulo, passes certos 434, aproveitamento aí de 86% dos passes, 11 finalizações do Tricolor contra 7 da LDU. 4 finalizações certas do São Paulo contra 5 do time equatoriano, que não perde em casa desde o dia 14 de agosto de 2024 para o Lanús por 2-1 pelas oitavas de final da Sul-Americana.
Das 11 finalizações do São Paulo, 7 dentro da área, 2 grandes chances perdidas, uma delas com o Luciano. Saiu de campo muito chateado o Luciano pela chance que perdeu na área. 5 escanteios do São Paulo, 2 da LDU jogando na altitude. Mas falhas defensivas custaram um bom resultado pro São Paulo fora de casa. O campeonato equatoriano é LDU. Vai mal, já 14 pontos atrás do Del Valle, jogou a toalha, mas na Libertadores eliminou o Botafogo, está muito perto de eliminar o São Paulo. Agora, para mim, é o favoritaço a avançar. Por quê? Porque tirar 2 gols em um confronto de 2 times muito iguais, e o São Paulo não é melhor que a LDU, falava sobre isso ontem. Aliás, era um quadrante aí bastante parelho, né? Botafogo, LDU, São Paulo, Nacional de Medellín. A gente imaginava confrontos muito equilibrados e eles realmente vêm acontecendo. O de ontem realmente foi um ponto fora da curva, aliás, o segundo 2-0 consecutivo desse time equatoriano contra uma equipe brasileira, o que também me leva a imaginar que, cara, quando a gente faz previsão, a gente está chamando assim, né, a bola fora, os erros e as críticas depois, principalmente porque os prints, os posts e tudo isso, o próprio verbo, ele é eterno. Mas, na verdade, me parece que esse lado da Libertadores está ficando muito parecido com aquele de 2017, quando o Barcelona de Guayaquil eliminou o Palmeiras, eliminou o Santos, ou seja, 2 brasileiros em sequência, um equatoriano eliminando 2 brasileiros em sequência, e depois acabou perdendo na semifinal por um outro brasileiro, no caso o Grêmio. Acho que tem uma grande chance de que esse roteiro se repita agora. LDU, que já deixou pelo caminho o Botafogo, acho que passa pelo São Paulo, e se o Palmeiras confirmar o favoritismo contra o River Plate, depois eu acho que o Palmeiras aí sim é muito favorito contra o time equatoriano. De qualquer forma, não era de fato um jogo para o São Paulo perder por 2-0, não foi o que o campo mostrou. A LDU teve pouca chance e aproveitou as que teve. O São Paulo também criou algumas oportunidades e acabou desperdiçando. Eu diria que é muito fácil depois questionar algumas escolhas que o técnico fez, mas na verdade aqui em campo o São Paulo teve um desempenho ok, né? Até teve mais o controle do jogo do que o time equatoriano. Acabou paradoxalmente se equivocando na defesa. O São Paulo, que é um time que é muito bem resguardado, São Paulo 3 zagueiros, o Arboleda de volta e tal, tudo isso, e mesmo assim o São Paulo acabou defensivamente falhando em 2 lances que acabaram sendo capitais. Acho que, concordo com o Mauro, o São Paulo jogou pior que o Nacional de Medellín e avançou. O São Paulo agora jogou, enfim, mais ou menos no padrão do time equatoriano e perdeu. Mas eu acho que tirar 2 gols em um confronto, né, de times tão iguais é muito complicado. Embora, enfim, o torcedor de São Paulo talvez goste muito de lembrar aquele jogo lá de 2020 aqui no Morumbi, quando o São Paulo foi muito melhor que a LDU e tal, ganhou acho 3-0, né? 3-1, enfim. Mas tem também a Sul-Americana de 23, cuja memória, cuja recordação já não é tão boa assim. Mas eu acho que é muito complicado para o São Paulo contra esse time equatoriano que, repito isso também, desde que o São Paulo foi campeão da Libertadores 20 anos atrás, de lá para cá, a LDU no conjunto da obra tem sido melhor nas competições sul-americanas que o próprio tricolor. Vampeta, caiu a maior invencibilidade da história do São Paulo na competição, 17 jogos de invencibilidade, 9 na temporada passada de Libertadores, 8 nesta temporada. O São Paulo que não perdia desde a abertura da Libertadores 2024 para o Talleres da Argentina. LDU 2, São Paulo 0. Nem o seu Arboleda, fantástico, maravilhoso Arboleda, grande zagueiro, homem da paz e que da quase... noite. Não, homem do dia. Homem que tem hábitos diurnos, não noturnos. É um morcego noturno. Nem o Arboleda foi capaz de evitar essa derrota do São Paulo, o seu grande Arboleda. Ele está tão inimigo da noite que nem quando o jogo é à noite ele se dá bem, né? Nada. Boa tarde, Pedro, Mauro, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Hábitos diurnos, não noturnos. Eu ainda vou manter a palavra. Não sei se estou certo ou errado, mas vou manter com as minhas convicções. Flamengo passa, Racing passa, São Paulo passa, Palmeiras passa. Acho que o São Paulo tem condições sim de, no jogo de volta aqui, apesar de ser muito equilibrado, o São Paulo ontem teve chance de fazer gol também.
né? Sabendo que é na altitude, os caras querem entrar com bola, com tudo, coisa que não acontece com os equatorianos, com os bolivianos, quando tira proveito da altitude e chutar pro gol. Né? O Luciano perdeu o gol, tudo. Acredito que na próxima semana o Morumbi vai estar lotado. Não acho difícil o São Paulo fazer um gol e brigar para procurar o segundo e aí tentar levar essa partida para os pênaltis. Dá sim, mas a equipe do LDU tira proveito e jogar em casa. Foi erro, saiu por dentro ali, ó. O jogo, quando o São Paulo tomou o segundo gol, o São Paulo estava mais próximo de empatar do que de tomar. Poderia ter vindo com prejuízo maior naquele erro do meu amigo Arboleda, pede num tranco, e poderia ter tomado o terceiro, não tomou. Acho que está em aberto, acho que o São Paulo tem condições sim de ganhar de 2-0. Se você pegar as equipes brasileiras que estão ainda disputando os campeonatos sul-americanos, o Palmeiras fez um belo jogo, o Flamengo também no primeiro tempo, o Fluminense perde Lula Nunes, vai ter que reverter, e o Galo vai ter que jogar por uma vitória simples. Quem tem a missão mais difícil de todos aí é o São Paulo. Que dos placares dentro da Libertadores, ele que vem com uma desvantagem maior. Mas ainda assim acredito que a equipe São Paulina tem condições de ganhar por 2 gols de diferença. Não 3, mas 2 sim. E levar para os pênaltis. Aí vai depender do Rafael. Né? Mas acho que o São Paulo ganhou o jogo de volta. Pelo que eu vi ontem do LDU, não é um dos melhores, mas como o Primeiro falou, é uma equipe que está sempre jogando Libertadores, Copa Sul-Americana, mas não é uma das melhores, não é um dos melhores LDU. Vi LDU melhor, pressionando tudo. Ontem o São Paulo, mesmo jogando mal, errando no primeiro tempo, no segundo tempo o São Paulo estava mais próximo do empate do que de tomar o segundo e tomar no erro de um passe na saída por dentro, onde o Thiago Maia, o Pablo Maia estava, né, mal posicionado e o passe foi muito ruim para ele. Né? Não gosto dessas formações assim. Time grande que é time grande, meu irmão. Pô, o Crespo aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, jogar com Bobadilha, ou com Pablo Maia, ou com Marco Antônio e o Rodriguinho, que tá jogando bem. O time grande tem que encarar o outro. De lá e chega lá, 3 zagueiros, que tá jogando com 3 zagueiros. Mas normalmente joga com o Rodriguinho, que é o homem que municia os 2 atacantes, aí sai com 3 volantes também. É que os caras não têm qualidade de meio campo, mas tem. Mas o posicionamento do Rodriguinho em relação aos outros 3 é diferente. É um meia. Eu vi uma declaração sua, Vamp, em outro lugar, e uma previsão que você fez, e quero saber se essa previsão se mantém depois do que aconteceu ontem, dessa derrota do São Paulo para a LDU. Você colocou o São Paulo na final dessa Libertadores. São Paulo e Racing. Para você, São Paulo e Racing na final? Não vai ser uma final brasileira? É opinião. Torcida, É torcida. torcida. Torcida Vampeta. Você acha que só tem um homem Vampeta? Só tem a figura Vampeta e o torcedor. Que é muito mais importante, concordo com você. Você acha que eu fui só atleta, Pedro, na minha vida? E a torcida? E aquela Você secação? tá aqui porque é torcedor. E aquela secação? Você, quando torcia pro Bahia lá no início da sua vida. Minha vida é secar. queria- Hoje eu não jogo mais secar. Você torcia pro Santos também. Santos. Quem nunca torceu pro Santos? Aí, por isso, foi pro Bahia, torceu pro Bahia. Aí o Vitória me deu a chance. Aí, Vitória. Aí eu torço pro Ceará, torço pro Santa Cruz, Fluminense, né? Fluminense, Atlético No Mineiro. Sul, você é o quê? No Sul não. No Sul eles se matam lá e... Atletismo. Claro que Atletiba também não. Mas ainda não fui, porque... Pô, sabe por que você vê os clássicos mesmo? Grêmio e Inter não dá pra torcer pra ninguém, pô. É mais briga, você pode... muito chato, muito não, chato é. é mais briga do que... Vai pô, ser 0x0 o fim de semana, lamentavelmente, até porque a gangorra Galdéria Mas não você tá colocou o São Paulo lá. rolando. Você colocou o São Paulo lá na final da Libertadores. não é por amor, não. Raça. Mas então quer dizer que é o Vampeta torcedor que quer o São Paulo na final da Libertadores. Isso, pra secar os outros. Se der Palmeiras e São Paulo na semi, você vai torcer pro São Paulo. Se o outro tem que... Calma, que o outro lado tem que cair. Você vai torcer contra o Palmeiras. Mas nesses casos, não é torcer a favor de, não é torcer contra um mais um. E tá valendo, claro. O meu tá ruim, eu tenho que secar os outros. É verdade, velho. Pô, eu fiquei 16 É mais secar os outros, Pedro, Vamp. do que tu... É que eu pensei assim, pela mística, pelo São Paulo, toda a tradição Libertadores, eu falei, o Vampeta viu alguma coisa que a gente não O viu. cara fala, você é corintiano, eu sou corintiano, mas eu torço também porque eu quero. Claro.
Lógico. E bem colocado que agora tem sommelier de torcida. Eu não posso Tem bedel de emoção. Não, você não pode comemorar empate em final de jogo, você não pode comemorar a vitória. Aí vem cá, vamos supor, o LDU vem aqui. Cada um. Vem cá, o LDU vem aqui, mete uma retranca, toma 1-0, eu vou ficar triste? Não, aí é contigo. Eu vou ficar triste por causa disso? Que entende. Nem a pau. Mas que o jogo está sendo jogado aí, as cartas são... Por exemplo, o jogo de volta lá, Estudiantes, doente. Ah, é? Porra. Você vai apostar 100zinha? Apostado, irmão. Lembrando que nessa temporada, o São Paulo só venceu uma vez pelo placar que precisa agora. O São Paulo precisa de 3 gols de diferença para avançar na Libertadores. Só conseguiu esse placar em 2025 em uma única oportunidade. Ainda no Campeonato Paulista, venceu o Mirassol por 4-1. E agora precisa de 3 gols de diferença. Piperno, é possível? Você acabou de dizer que a LDU passou a ser favoritaça depois do jogo de ontem. Como é que você imagina o São Paulo na semana que vem? São Paulo que tem o Santos aí no meio do caminho, né? No meio do caminho antes da LDU. Claro, que, enfim, eu acho que o torcedor de São Paulo, enfim, acredita, sim, vai até estender uma faixa como aquela do Obama lá, yes, we can, tal, aquele negócio todo. São Paulo tem que, óbvio que pressionar, acreditar, não é uma missão impossível, óbvio que não. Repito, são 2 times parelhos. Eu acho que até, por isso que eu acho que, em razão de serem times parelhos, é improvável que São Paulo consiga reverter, mas claro que dá para sonhar. Eu acho que era um confronto aí com 50-50, hoje passou a ser, 75-25. Eu acho que a chance da LDU cresceu exponencialmente. E, assim, eu sempre faço questão de, enfim, falando sério, de destacar uma outra coisa. De pelo menos uma década para cá, quando a gente pensa em clubes, o futebol equatoriano ele se tornou a 3ª força da América do Sul. Aliás, na seleção também, nos últimos tempos, mas... Na história recente da Copa Libertadores, de 2017 para cá, só 3 times, só em 3 vezes, as semifinais contaram com times que não fossem brasileiros e argentinos. 17, o Barcelona de Guayaquil, depois lá na frente de novo, outra vez, o Barcelona de Guayaquil e agora recentemente o Peñarol. Então, os equatorianos são, nos últimos tempos, os rivais mais complicados. Tanto que o Del Valle e a LDU, nesse período, já ganharam também a Sul-Americana. Estão acostumados. O Del Valle foi o vice-campeão em 16. Então, o Del Valle foi vice em 16. Depois disso, o Barcelona foi semifinalista 2 vezes. O Peñarol foi mais uma. E a LDU já andou frequentando quartas de final, 8avas de final, o time que tem lá o título lá atrás, de 2008. Então é um time acostumado a jogar, tem 2 títulos de Sul-Americana. Ele está acostumado a jogar isso aí para ele, ó. Não é novidade nenhuma chegar aqui em São Paulo e jogar contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians. E lá no Rio, jogou agora contra o Flamengo na primeira fase, perdeu no Rio de Janeiro e empatou em Quito. Sempre jogo duro. Por isso que eu acho que São Paulo vai ter muitas dificuldades para avançar. E com 0-2, aí eu acho que a missão tricolor ficou muito mais complicada e por isso que eu acho que o Barcelona de Guayaquil agora é o grande favorito. Viradas do São Paulo na Libertadores. Em 92, contra o Newell's Old Boys, naquela final, perdeu por 1-0 na ida e devolveu o placar, venceu nos pênaltis aqui em São Paulo. Em 93, contra o Newell's Old Boys, só que na fase 8avas de final, perdeu por 2-0 na ida e aplicou 4-0 na volta. Em 2004, contra o Rosário Central, também pelas 8avas, perdeu por 1-0 em casa, fez 2-1 na volta e passou nos pênaltis. O Estudiantes, em 2006, pelas quartas de final, perdeu por 1-0 na ida, devolveu o placar e venceu nos pênaltis. Viradas aqui do São Paulo na Libertadores, na história aí da principal competição de clubes do continente. Você está citando só 2-0, que é muito difícil reverter. É muito difícil reverter. E ainda tem aquela recordação ruim da LDU, da Sul-Americana de 2023. Se eu não estiver enganado, o Rames Rodrigues. Rames Rodrigues perdeu um pênalti no estádio do Morumbi naquele jogo. Dá para reverter, Mauro? Eu acho que dá para igualar. São Paulo que tem o Santos também no Campeonato Brasileiro, em sanção já nesse fim de semana. E aí com evidentemente outro foco, né? No caso específico do São Paulo, vamos falar já do Santos. Eu acho que dá para igualar. Ou seja, o São Paulo faz 2-0 ou 3-1 e vai para os pênaltis de novo. E aí não é zica, torcida contrária, se é Asiago, não, zica reverso, ou o que seja.
Mas é um fato, né? Que eu costumo reiterar. Zica, mulher do Cartola. Grande, maravilhosa, Zica, mulher. E um beijo pro Zico também. Zicão. Respondeu o WhatsApp, eu agradeço muito, você sabe, Zico. É o único momento no futebol em que o fator casa não é determinante ou tão determinante a disputa de pênaltis. Pela pressão, daquele calvário que é sendo do campo até lá. É o único momento que realmente não é. Inclusive, quando poderia ter sido tricampeão direto, 9-2, 9-3, ele São Paulo perde nos pênaltis pro Vélez, né? Até com grande paninha perdendo o pênalti. São Paulo que ganhou do Nilson em 92, sua primeira, num show do Zete, do saudoso professor Valdir Joaquim de Moraes, atrás dos cantos, cantando essas bolas. E quando eu quero pegar rapidinho essa história, como às vezes dá tudo certo, né? Falei aqui, o Estrada não era nem para ter entrado, entrou porque o Cabeça se machucou, o cara entra, em 7 minutos faz 2-0 e quase fez o terceiro, não fosse uma defesaça do Rafael. O São Paulo também ganha a primeira Libertadores, era mais time que o Nilson, do Marcelo do Bielsa, porque numa época, estamos falando de 1992, numa época que você não tinha imagens, você não tinha YouTube, você não tinha internet, você tinha que acompanhar. E o genial Valdir Joaquim de Moraes acompanhou a semifinal, que foi Newell's e acho que América de Cali, da Libertadores, foi tipo 14-13 nos pênaltis. E olha o que aconteceu, o São Paulo tinha todos os cantos, porque tem todos os jogadores, né? Porque imagina, 14-13, eu acho que teve 2 ou 3 pênaltis perdidos, o pessoal repetiu cobrança no Newell's, né? Então o Valdir ficava atrás da meta, você podia à época, e ele ficava cantando os cantos para o Zete, né? E não só por isso que o Zete catou os pênaltis, não só por isso que o São Paulo ganhou a primeira Libertadores e seria a primeira vez das 3 vezes campeão. Ô, Mauro, desculpa, só os detalhes, né? O Zete tem uma história maravilhosa disso, porque diz que o Valdir anotou para ele lá também, no papel, lá, os cantos, e diz que, e o Zete conta que ele tinha essa folha e na comemoração ele perdeu. O São Paulo ganhou, perdeu o papel lá. E você sabe que é um dos livros que eu estou escrevendo a biografia, do Zete, mais um. E é do Zete e o Zete... É o seu trabalho número o quê? 40? Eu estou escrevendo 12 livros e eu ainda tenho uma reunião hoje para saber se vão ser 41º, 42º, 13 livros. Você está escrevendo 13 agora? Talvez hoje, dependendo da reunião, 13 ajudando também... Tem reunião hoje, pode ter mais um. Tem. Mais um trabalho. Pode ter mais um trabalho, mais um livrinho aí pela frente. Boa. Livrão, né? Porque esse é de um tricampeão do mundo. E o Zete tem um... Aliás, eu falei, Zete, isso aqui... Adoraria que outras 2 biografias desses 13 livros, acho que são 10 biografias, que tivesse esse material à disposição. O Zete tem... Ele, a família Guadô, a mulher dele também faz um trabalho bárbaro, a Lu, tudo organizado desde a base, no Guarani, quando ele vai para Toledo, Palmeiras, São Paulo, toda a história maravilhosa, multicampeão do Zete. Tudo em pasta. Eu falei, gente, isso aqui não precisa mais nada. O livro tá... Só as pastas. Eu estou querendo botar no livro da 11 Cultural, inclusive as pastas, porque é um trabalho maravilhoso. A gente não consegue ter... O jogador não lembra da própria história e é normal que assim seja. Muitos não lembram de tanta história que fizeram para contar. Mas o Zete é tudo organizadinho. Então, de novo, só para voltar à questão do Zete, o São Paulo também foi campeão porque na semifinal teve esse festival de pênaltis e todos os pênaltis estavam cantados, numa época que não se estudava, não se tinha tanto acesso a isso. Então, deu certo azar o São Paulo nesse aspecto ontem, né? E deu sorte lá em 92, e não é só sorte para um tricampeão da América e do mundo. Mas que depois você tentou copiar o cabelo do Gamboa. Não, hoje está mais parecido com o do Zete, inclusive o Zete até nisso um caracaço, mas do Gamboa realmente não dava, infelizmente. Mas para deixar claro assim, eu acho São Paulo, meu palpite agora, betando aqui, não só porque é betting, para mim o São Paulo faz 2-0 ou 3-1 e vai para os pênaltis, mas eu quero reiterar que... Que muro? É muro, cara, é o palpite. Então fala o placar, você quer o quê, cara? Vai ser 18-0, como diz o Pilhado, só eu falo a verdade nessa estratosfera. Não, vai meu palpite, eu falei, não, ele vai falar que o São Paulo vai fazer 4-0, 3-0, passa direto. Eu não sou Chico Lang, beijo. Não, ele fala dos pênaltis, aí nos pênaltis seja que... Quem passa nos pênaltis? Seja o que Deus quiser. Olha lá, com mais elegância, Fábio Viperno me coloca agora... Eu quero falar literalmente contra a parede aqui, vai. Esse foi um palpite. Esse foi um palpite Nilson. Eu falei, 2-0, passa o São Paulo nos pênaltis. Aí nos pênaltis, como diria o Nilson, deixa eu chegar quinta-feira no Morumbis. Não, quinta-feira. Eu acho que tá um pouquinho mais pra passar nos pênaltis. Isso aí. Palpite Nilson César em dia de clássico. Rafael, não, o narrador tem que fazer aquela média. Uma vez inesquecível, Allianz Parque. Um abraço pra você, Nilson. Uma vez ele começou falando que o Palmeiras ia perder, não lembro contra quem. No mesmo como ele falou que o Palmeiras ia empatar, ele falou, não, chegou uma no Palmeiras vez. Tem isso também. No mesmo comentário. Nilson César. Dependendo da plataforma, é um palpite, aí depois, eu falei lá, hein.
Eu falei lá, só que aí talvez na rádio ele tenha falado outra coisa, na rede social dele falou outra. E... Isso acontece trabalhando em vários lugares. Uma vez eu falei todos os palpites para ver se o pessoal não percebia. Aí o cara me mandou e falou: bom, nessa TV você falou uma coisa, na Jovem Pan você falou outra. É verdade.